eu queria, quando por acaso nós ouvimos os áudios que fizeste, e o que as pessoas mais querem saber é sobre o presidente emérito Gerardo dos Santos ter falado sobre a alternância, que preferia ver a UNITA no poder do que a continuidade do MPLA com João Lourenço e o que ele está a fazer ao povo angolano. Ele não concordava com o que ele está a fazer ao povo. Mas foi exatamente, foi justamente quando José Eduardo Santos volta a Angola, já volta a Angola extremamente preocupado, e ele volta a Angola para tentar ajudar João Lourenço e o MPLA. Porque houve, eu mesmo, como sua filha e mais outros filhos, a dizer que o povo está a querer o Adalberto Costa Júnior, e eu dizer, olha, eu conheci a pessoa porque era meu colega, falávamos muito, debatemos muito sobre política, debatemos muito, e eu sei que ele pelo menos é uma pessoa que sabe o que é um Estado Democrático de Direito e é um democrata, e meu pai ficou muito preocupado na altura, disse, meu Deus, até na minha casa estão a falar assim, eu tenho que fazer alguma coisa, porque afinal de contas ele era do MPLA, o MPLA tem que fazer alguma coisa, tal. Aceita imediatamente o repto, porque alguém o enganou, e disse que se ele fosse para Angola e recebesse João Lourenço, iria haver uma reconciliação, o MPLA tinha que fazer alguma coisa porque a UNITA estava a ganhar mesmo muito espaço e a Adalberto estava a ganhar muito espaço e que ele podia ajudar dando o segredo de como baixar a cesta básica, ajudando o João Lourenço a governar melhor para tentar salvar o MPLA. O senhor vai a correr para Luanda, tinha o pedido do filho, também lhe foi prometido que o João Lourenço iria lhe pedir desculpas e as coisas iriam se resolver, vai para Luanda, chega lá, depara-se que a TPA foi proibida de noticiar a sua ida, foi achincalhado, dá conta que o dinheiro já não tem a sua cara, que afinal mandaram... porque, como forma de manipular Eduardo Santos, esse médico mentiroso, que já foi apanhado a mentir, ele com um processo por difamação que eu vou me defender, andou a dizer a Eduardo Santos que fazia-lhe mal à saúde, ele podia ter um problema de saúde, e que tinha que parar de assistir a TPA, tinha para o senhor não ter informação. Então, Zé Eduardo Santos nem sequer sabia que as notas já estavam a circular sem o seu rosto, que estava a ser abandalhado daquela maneira. Chega a Angola, depara-se com tudo aquilo, depara-se que a pobreza e a miséria estava pior do que aquilo que ele pensava. Depara-se com um assalto praticamente de João Lourenço à sua residência, em que vê que o outro está debilitado, está doente, não tem o respeito pelo humanismo da pessoa, expõe a pessoa doente, filma a pessoa, leva à televisão câmaras, que isso é até um ato contra os direitos humanos, e sente-se altamente humilhado. Fica triste, fica arrependido e quer regressar a Barcelona para perto dos seus filhos. Não consegue viajar, porque começam a inventar problemas de vária ordem, que documentos não estão prontos, que os vistos não sei o quê, que o passaporte... Quer dizer, N problemas que o senhor estava a ver que nunca mais... E começa a emagrecer, sem que nós filhos fôssemos informados que isso estava a acontecer. Foi preciso José Gama, do Clube Capa, receber denúncias, não sei de quem, porque nós nem sabíamos, para, depois de 3 semanas a investigar se essas denúncias eram verdadeiras ou não, constatar que era verdade, fazer um artigo a dizer que José Eduardo Santos estava a ser retido em Angola e proibido de regressar à Espanha, onde estava a sua família, e que estava a dar continuidade ao apoio que a família estava a dar, uma pessoa precisa do conforto da família. Eis que a TPA vem a público desmentir e dizer que não, que José Eduardo Santos não está nada impedido de sair, tal. Mas entre José Gama fazer esse artigo, demoraram 3 semanas, e a TPA desmentir, depois ainda passou mais de um mês para o José Eduardo Santos sair do país, e ele sempre emagrecer naqueles 5 meses. O senhor emagreceu 30 quilos. Nenhum médico consegue explicar este emagrecimento. Chegou à Espanha, foi fazer exames completos, eu estava a acompanhar, esses exames eram todos negativos. O senhor não tinha SIDA, o senhor não tinha HIV, o senhor não tinha cancro, não tinha nenhuma doença que justificasse aquele emagrecimento tão acentuado, tão repentino, sendo que tinha um médico pessoal, cuidava dela o tempo inteiro e que devia ter, quando a pessoa perde 10 quilos, o médico dá logo conta. E foi diagnosticado assim com uma depressão. Quem não fica deprimido ao chegar ao seu país, pensando que está a ir ajudar, preocupado, porque os filhos estão a falar da UNITA, vai lá para ajudar, em vez de ser bem recebido, é coagido, é quase que intimidado para ir ao Congresso. E a parte, sim, quando ele falou que quando ele volta arrependido, é que diz. Quer dizer, chega lá, é coagido, porque tem que ir ao Congresso do MPLA, porque o filho é refém. Se não fosse o Congresso do MPLA, pegam, como não foste, não baixaste a cabeça ao líder, agora vai teu filho vai ser condenado, tu não vais sair daqui. Começou-se a sentir, aí eu vou morrer aqui. Essa gente me atraiu aqui como ratoeira para matar. Lá conseguiu juntar-se a nós. Nós recuperámos-lo, ele ao fim de 6 semanas já estava com mais de 7 quilos. Nesta altura, meu pai disse, olha, depois de tudo que eu vi, da maneira como está o país, da maneira como está o povo, eu não posso
não posso ter a desonestidade de continuar a apoiar o João Lourenço. Pelo menos Adalberto Costa Júnior é alguém com quem a gente pode dialogar, é um intelectual. É melhor mesmo que ganhe o Adalberto Costa Júnior, porque o João Lourenço não dá para dialogar. E o MPLA, da maneira como está, não está em condições de ajudar o povo angolano. O MPLA precisa de reorganização interna, precisa de reunificação e reorganização interna antes de poder ajudar o povo angolano. É melhor mesmo que haja alternância. Porque, quer dizer, veio arrependidíssimo por ter acreditado que podia ir ajudar o MPLA, por ver a ingratidão, por ver que a perseguição era mesmo real, muito grave, e a sentir eventualmente podiam ter deteriorizado a sua saúde, porque ele veio muito magro. Também vi hoje uma fotografia do general Ambo, que dizem que morreu também, todo magro, magérrimo. O ativista Nito Alves, também vi fotos dele na cadeia, magro, magérrimo. Mas todos estão a ficar assim magros por quê? O que é que há em comum dessas pessoas todas? Todos aparecem magérrimos. E os médicos aqui não conseguem explicar tamanho emagrecimento tão rápido. Esses detalhes não vamos entrar. Esclareci a tua... Não, mas pois sim, mas tô aqui, eu estou a ver muitos comentários aqui. Pergunta, qual é o posicionamento da XE nessas eleições? Como é que vai ser? Como é que... Olha, é o seguinte, foi o que eu disse no início da live. Eu sou uma pessoa que eu sou coerente com as minhas ideias. O deputado Adalberto Costa Júnior sabe muito bem, conhece bem as minhas ideias, porque nós conversamos, debatemos algumas vezes. O deputado Equiqui conhece bem as minhas ideias, porque nós debatemos bastante. A deputada Nafoia não, o deputado Nafoia sabe as minhas ideias, porque nós também conversamos. A deputada Navita Angolo sabe as minhas ideias. O deputado Rafael Massanga, seu irmão, também. O deputado João Pinto, do MPLA, também. E algum outro deputado do MPLA, jovens e mais velhos, que também comungam destas nossas ideias, que alguns chamam de progressistas. Não, de progressistas não tem nada. As ideias que estão a imperar agora em Angola, das velhas gerações, é que são atrasadas e antiquadas. Nós, de progressistas, não temos nada. Até já vamos tarde em querer... O deputado Catiungo também era uma das pessoas que também falava muito destes assuntos. Como vem, dentro dessa divisão da UNITA, eu não me meto. São os colegas com quem eu andava. E continuam a dar, continuam a ser os meus amigos da UNITA, porque não foi um ano nem dois que nós fomos colegas de trabalho dentro da Assembleia Nacional. E as pessoas são humanas. Há intervalos, as pessoas almoçam, as mesas não vinham marcadas. As bancadas parlamentares onde as pessoas se sentavam vinham marcadas. Zona da UNITA, zona do MPLA eram separadas. Não, Por razões óbvias, evitar luta, nós evitar duas pancadaria. conversamos Mas muito no bem, mas refeitório, eu não almoço, sei as qual é o pessoas teu sentavam. posicionamento, e eu acho que as pessoas que estão aqui na live também não sabem. Essas conversas que têm sido com algumas pessoas da UNITA, eu não sei. Então, eu Não, o gostaria meu de saber. posicionamento é que eu defendo a democracia, eu defendo o respeito pelas instituições, eu defendo a despartidarização do Estado, eu defendo a independência dos tribunais, eu defendo que a Assembleia Nacional volte a ter a autonomia que tinha em 2008, que nós sentíamos deputados de verdade, depois começamos a sentir como espantalhos. A partir de que esse tal acordo foi aprovado, já na legislatura de 2012, 2017, começamos a sentir como espantalho. Só ficávamos aí na Assembleia de mãos atadas, a receber o cidadão lamentava. Nós não podíamos ir ter com os membros do governo para ir levar essas preocupações, tínhamos que estar a pedir autorizações. Quer dizer, perdemos na altura, e os que lá estão também perderam, ainda não têm essa liberdade de exercer, de facto, o papel de deputados. E eu quero isso. Se isso é o que a UNITA está a propor, se isso é o que a Adalberto Costa Júnior está a propor, que não existe no MPLA e que se não mudou o candidato, vai continuar a ser o candidato João Lourenço, ele não tem para oferecer. Então, eu iria apoiar, sim, senhora Adalberto Costa Júnior, porque eu digo, o meu pai, eu sou eu. O meu pai ficou decepcionado, eu na altura estava a dar todo o apoio a Adalberto Costa Júnior, não por ser a UNITA, não. É o meu ex-colega com quem eu tive a oportunidade de conversar muitas vezes, saber como pensa, que eu gosto de como ele pensa. Como pensa hoje, do deputado Equico, a deputada Navita Angolo, o deputado Liberty Chiaca, o deputado Rafael Massanga, o deputado Nafoia, era o do falecido deputado Rodanda, que esse era mesmo muito meu amigo, era o melhor amigo que eu tinha na UNITA. E alguns deputados do MPLA. Portanto, eu dizia até os deputados da UNITA, olha, isso não sei, não. Eu disse, um dia vai acabar em MPLA, vai acabar UNITA. Porque da maneira como temos dinossauros dentro dos partidos arranjarem tantos problemas, vai haver um dia que os deputados mais progressistas, entre aspas, não é? Que querem pensar país, que querem democracia, vão se juntar. Aqueles que são mais universitários ainda vão se juntar e vão resolver isto.
Porque da maneira como tem confusão no MPLA, eu sempre lhes disse isso. Nós devemos, assim, trabalhar mesmo para o povo e para Angola. Acho que isso acaba por estragar muitas das vezes. Eu sou do partido X, eu sou do partido Y. E outra Agora, coisa, a gente mas só diz para que terminar, agora, se Adalberto Costa Júnior, que até era uma dessas pessoas que pensava assim, conseguiu ficar presidente da UNITA e conseguir convencer a maior parte dos militantes da UNITA, porque ele, para se manter no lugar dele, se chegar a presidente e tiver maioria no parlamento, ele vai precisar das lideranças da UNITA, que por sua vez influenciam as bases e são influenciadas pelas bases. Se ele não conseguir convencer as bases da UNITA, que ele tem que integrar, que ele tem que abrir, que ele tem que deixar as instituições trabalhar, que ele não pode perseguir, ele também vai cair, não vai acabar o mandato sequer, porque claro que vai haver muita gente do MPLA que vai estar a querer lutar para o MPLA voltar para o poder. Então, se as divisões, se as tentativas de divisão continuarem na UNITA, como já se instalaram no MPLA, o que vai acontecer eventualmente é que algumas pessoas da UNITA, algumas pessoas do MPLA vão se cansar e vão arranjar um jeito de, juntamente com a população, sociedade civil, etc., eu acho resolver as coisas do seu jeito. pois, acho que a conversa sobre divisão dos partidos políticos, eu acho que isso é algo que eu não posso dizer que é normal, né? Mas é normal pessoas terem ideias diferentes e isso faz parte da democracia. Não, mas ter ideias diferentes é uma coisa. Agora, desunir, dividir, ao ponto de preferir que o meu partido, por exemplo, no caso do MPLA, eu não tinha como dividir, eu não tinha como criar uma ala, porque há uma perseguição. E então, se eu estou a ser perseguido, eu quero que haja pessoas que vão se juntar a mim para nós lutarmos contra essa injustiça. E vai-se criar uma divisão. Se a maior parte das pessoas não tem coragem, não podem, ou não querem apoiar-me, eu só tenho uma alternativa que é ir me aproximando do caminho da rua. Estava a dizer que se eu me sinto isolada e sinto que a maioria dos meus co-religionários, compatriotas militantes não têm coragem de se juntar a mim por cobardia, por interesse, por oportunismo, seja lá qual for a razão, eu vou ter que procurar aliados que me possam ajudar a materializar aquilo que são os meus ideais, porque a nossa Constituição, a nossa lei, bom, vou ver aqui a Luiana, está. A nossa Constituição, a nossa lei, consagra o direito de cada angolano lutar por aquilo que acredita e de não ser discriminado por ter determinados ideais. E recordo que os estatutos do MPLA, a partir de onde eu ainda milito, deixam claro que a Constituição da República está acima de qualquer artigo dos estatutos do MPLA e que o militante do MPLA é obrigado a respeitar e fazer respeitar os estatutos da República de Angola. Eu, quando fui eleita deputada, jurei respeitar e cumprir e fazer cumprir a Constituição da República de Angola. Não posso estar dentro de um partido onde um presidente atropela os princípios basilares da humanidade, do humanismo, da democracia, até a democracia como outro que em Angola nunca tivemos muita, mas dos próprios estatutos do partido, que cria perseguição, que faz discursos de ódio, e de acordo com os estatutos do MPLA atuais, eu atacar um presidente do partido que está a violar a Constituição é ser uma boa militante, porque diz que o militante deve cumprir e fazer cumprir a Constituição antes de ser militante. E se eu vejo que o meu chefe, que é presidente do Partido da República, está a tentar contra a minha honra e o meu bom nome, está-me a difamar, está a dizer que eu sou gatuna, está a dizer isso, é um direito meu constitucional agir em minha defesa, isso está acima do estatuto do MPLA. Então, eu não podia ser acusada de indisciplina partidária sem ter direito ao contraditório. E eu não podia, o meu caso, não podia ser tratado no Comitê Central, porque os estatutos do MPLA dizem que um membro do Comitê Central só pode ser afastado em congresso. Ele tinha que convocar um congresso, levar lá a questão. Eu tinha que ter direito ao contraditório. Tinha que ter direito a dizer o que eu disse agora. Que ele chamou o meu pai de marimbondo, que ele está a chamar o gato. Que eu apenas estou a defender o meu direito constitucional. A grande confusão ou a grande divisão no seio do MPLA também. Eu só me estava a defender. Como é que eu sou presidente de um partido? Eu entro para o partido, né, e começo logo a chamar os outros de marimbondo. Quer dizer, primeiro, ponto número 1, se os teus irmãos são gatunos, né, você é o único que faz parte da casa, porque nós não podemos esquecer que o presidente João Lourenço fez parte do governo. E fez parte do roubo. Desculpa, fez parte do roubo. Fez parte do roubo. Eu não fiz parte do roubo. Eu não fiz parte do roubo, mas o João Lourenço fez parte do roubo. Me processem por ultraje ao presidente da República que eu vou provar.
Então, como é que só alguns roubaram? E você que era Não, João dirigente, Lourenço também roubou. Também roubou. você não roubou, mas você vai chamar os teus irmãos de gatunos. Quer dizer, você começa Não, ele uma. roubou. A Desculpa só te divisão interromper, do meio Ginga. do O João MPLA Lourenço e Ana exatamente Dias por também causa disso. roubaram. Eu estou Você a também dizer. participou do roubo e Sim. agora, de repente, só os outros é que são gatunos. Você, quer dizer, você nunca fez nada, né? Aí já começou. Ele começou a dividir e depois só foi a gota d'água, foi dando tiros no próprio pé, foi se chamando, Não, e que afastando as ficou o Eduardo pessoas. Santos. O Eduardo Santos entregou os projetos sem concurso tudo mais. Só o Matopalo recebeu mais de 5 ou 6 mil milhões, 5 ou 6 bilhões de dólares em projetos sem nenhum concurso, sem não sei o quê, adjudicação direta, inventaram lá outro nome, contratação simplificada, não sei o quê. Os projetos que tirou a Isabel, porque Isabel, não sei o quê. A senhora foi encontrar os melhores especialistas, os arquitetos, estavam a fazer o trabalho. Se fosse tão mal, quando ele cancelou, tinha corrido com todos, não fez isso. Correu a senhora, por trás foi chamar as mesmas pessoas que estavam a fazer o trabalho e meteu lá as pessoas dele. Quer dizer que o trabalho estava bem feito. Esses estrangeiros que estavam aí a fazer o trabalho não saberiam onde é que é Angola, nem o nome da Angola. Se a Isabel não os fosse buscar, fruto dos contactos Agora, internacionais que tem. temos aqui Então, aproveitou, quer dizer, no fundo, o que é que ele queria? Queria roubar os projetos da outra. sim, eu particularmente, tenho por acaso, nós falamos e eu não fui em nenhuma cerimônia aqui em homenagem ao presidente emérito. Não fui mesmo, primeiro porque acho que é um desrespeito. Não foi bom. Eu falei com a Tizé por acaso, nós conversamos, e não vi lógica. Eu acho que não existe óbito sem corpo, né? E Não há sem a lógica. família, vão dar as condolências a quem? Tem a Então, o família, filho é os o pésamos, doutor João Lourenço, é que é o filho, que fica lá a nas quem estão a dar condolências. os pésamos, né? Então a preocupação, e muita gente, tem muitos angolanos por acaso que não conseguiram perceber, né? Tem muitos angolanos que não foram exatamente dar os pésames, não foram mostrar solidariedade, porque os angolanos estão um bocadinho confusos, né? Não estão a entender. Eu vou para lá, vou dar os pésames a quem? Vou falar com quem? Né? Chego lá, Não tem corpo. vou assinar um livro, ou vou para um O óbito livro sem de corpo. condolência vai ser entregue a quem? Pois, agora a grande pergunta, né? A grande pergunta que todos nós queremos saber é se vem o corpo, quando vem, se já tem data, terá exéquias, porque as pessoas não conseguiram participar, mostrar solidariedade. Pois é, olha, Ginga, olha, tu és a pessoa indicada que melhor vais compreender. As circunstâncias foram diferentes, os problemas e as quesilhas foram diferentes, mas por portas e travessas, tu esperaste 15 anos para enterrar o teu pai. Ou 16. Não importa porquê, não importa como. E eu não sou mais do que tu. Eu sou tão angolana, tão humana quanto tu. Se já houve angolanos que esperaram 15 anos para enterrar os seus pais, as vítimas do 27 de maio, desde 77 até agora, ainda não tiveram o corpo dos pais dele. Meu irmão Tito Mendonça, cujo pai, que era o primeiro esposo da minha mãe casado, morreu no 27 de maio. Até hoje não conseguiu fazer o enterro do pai dele. Já passaram mais de 40 e tal anos. Eu não sou mais do que esses cidadãos que esperaram. O momento certo e o momento oportuno. E o momento certo e oportuno para enterrar o meu pai não é com João Lourenço a liderar as cerimônias fúnebres, a dar discursos e nem a pôr terra no caixão do meu pai com a bandeira do MPLA. Porque isso seria a maior humilhação da história do meu pai. Porque Zé Eduardo dos Santos, com todos os problemas que tivesse havido, com macas que não queriam o enterro de Savimbi, o que fosse, ou não sei o quê, não disse que não, tragam aqui o corpo do Savimbi, que eu faço questão de estar lá presente, tenho que meter areia no caixão do Savimbi. Tu não irias aceitar? Não irias aceitar por uma questão de princípio. É verdade, era um combate. Era uma frente de combate, Savimbi decidiu ir na frente. Tal como morreram os generais do lado do MPLA, morreram os generais da UNITA, morreu em combate, de pé. Morreu em pé, a lutar pelos ideais dele. Tombou em combate. Então, o outro lado que te fez tombar é que vai lá te meter areia no caixão. Quem é que ia aceitar isso? Ninguém aceita. Exatamente. Então, nós estamos aqui à espera de uma data, se vem, se não vem, e principalmente, não sei, isso agora vai ser se calhar, né, eu não sei, vai ser sobre o Estado angolano e a família, nesse caso. Bem, E a, o caso não, mas já está. O Estado angolano não vai ter nenhuma palavra a dizer porque tem que ser a família a tomar a decisão. e agora, a grande vocês, entre a família, vocês estão todos estão unidos no mesmo pensamento, estão andando no mesmo caminho, ou têm opiniões
diferentes, assim. Algumas pessoas estão com opiniões Há uma diferentes. minoria, há uma minoria que faz o que o governo quiser, mas é uma minoria e são os mais novos. Infelizmente para eles a lei diz que os mais velhos é que decidem. Por outro lado, todos nós somos unânimes num ponto. Sem um pedido de desculpas público, ratificado por uma resolução da Assembleia Nacional, o corpo do meu pai não vai para Angola. Porque não foi só João Lourenço que perseguiu o meu pai, foi todo o MPLA, com exceção dos nomes específicos das pessoas que disseram que não estavam de acordo. Que eu agora só estou a lembrar de Boa Vida Neto e João Pinto, não estou a lembrar dos outros. O Norberto Garcia tinha tentado, foi preso, depois de ser preso, levou uma lavagem cerebral, agora também já critica o Zé Eduardo Santos, nem foi capaz de dar condolências. Então, foi o MPLA o autor da morte, o autor moral da morte de Zé Eduardo dos Santos. Tem mais de 61%, tem 61,4% do parlamento. O corpo de Zé Eduardo Santos não irá voltar a Angola sem um pedido de desculpas público na Assembleia Nacional por todos os membros da direção do MPLA e pelo seu presidente e presidente da República, João Lourenço. Porque Eduardo Santos merece isso. Nós temos que ter reconhecimento como vítimas do conflito político, como tiveram os judeus depois do Terceiro Reich. Porque nós estamos a ser perseguidos do mesmo jeito que os judeus foram perseguidos por Hitler. Os judeus tiveram que fugir da Alemanha. No meu caso, não estou a falar em nós, vou falar em mim. No meu caso, porque não há provas nenhumas de que eu cometi nenhum crime. E para me incriminarem e me acusarem, já vieram aqui à Europa pedir para me investigarem, para me bloquearem contas, isso e aquilo. Já passaram 5 anos. Eu já mostrei tudo. Tive que andar nas redes sociais a meter extratos bancários para mostrar às pessoas a origem do meu dinheiro. Depois de tudo isso, fui expulsa da Assembleia Nacional sem direito à defesa, direito ao contraditório. Sou vítima de perseguição política. Por ser filha de Zé Eduardo dos Santos. Então, Zé Eduardo Santos morre, eu vou entregar o corpo do meu pai? Não. E Primeiro, como é que fica a se não pedirem situação da... desculpas, se não Como pedirem é que fica a desculpas, situação da antiga primeira-dama e esposa, a senhora Ana Paula dos Santos? Como é que ela, como esposa, tem a... uma impostora. A senhora se diz esposa, que eu acho que agora já não está-se a dizer esposa, eu acho que ela agora já está-se a dizer esposa. Mas se está a tentar, ou se tentou, em determinado momento, passar-se por esposa, então seria uma grande impostora. Porque uma pessoa que em 5 anos não está no mesmo território espanhol onde o esposo suposto está, porque desde 2019 o Eduardo Santos está aqui, 4 anos e tal, que o senhor está aqui, a senhora passou 2 meses em território espanhol, nesse tempo todo. Isso é uma esposa ou é alguém que deu abandono de lar? Isso é uma pessoa indigna de ser considerada esposa dessa pessoa. Não pode aparecer quando acha que a pessoa vai morrer, porque se a senhora está publicamente que se considera esposa, há um indício muito grande de má fé da sua parte de aparecer no momento que acha que o outro está mal de saúde e pode levar um empurrãozinho para ajudar a morrer mais rápido. E passa a ser suspeita. Caso, quais foram os motivos que ele De homicídio. voltar, né? Já que abandonou, quais foram os motivos que fizeram? Eu não sou juíza, o caso está na justiça e não posso pronunciar-me sobre esse tema, sob pena de violar segredo de justiça, então vou mesmo ter que pedir que mudemos de tema, porque não posso falar, o caso está na justiça. Há uma investigação, eu dei uma queixa por suspeitas de que a morte do meu pai, natural foi, porque ele não morreu, eu nunca fiz queixa de envenenamento, nem de que ele foi esfaqueado. Morte natural foi uma pessoa morre de uma parada cardíaca, uma morte natural. Agora, essa morte por parada cardiorrespiratória natural, entre aspas, pode ser provocada pela não assistência médica atempada, por a não alimentação adequada para uma pessoa que está com 45, 48, 51 quilos e mede 1,80 m. Então, foi essa investigação que nós pedimos e que está a ser feita. E, claramente, que é uma investigação, as pessoas que foram citadas estão a responder para serem ouvidas e se apurar-se, de facto, quem teve culpa, quem não teve, se tiveram culpa, quem não, porque, relembro, que todos nós somos inocentes até que se prove ao contrário. Mas que os indícios são elevadíssimos, são. E ninguém vai poder depois me acusar de difamação, porque mais uma das pessoas que entrou lá e que foi acusada de ser suspeita de ter provocado a morte do meu pai, também já acusou outra pessoa também da morte do meu pai. Não sou a única pessoa que está a fazer acusações. Um dos acusados já está a acusar outra pessoa. Então, se há mais do que uma pessoa a suspeitar que foi um homicídio, quer dizer que eu tive motivos e razão em fazer a queixa e pedir a investigação. Ok. Tá bem, mas como não podemos falar muito sobre esse assunto, né? Vamos aqui mudar o nosso tema. Olha, né? eu tenho aqui uma ressalva a fazer. Há aqui uma senhora, um senhor,
A Brazene diz: a família Jonas Savimbi, o José Eduardo Santos, já nem sei se é José Eduardo Santos ou Jonas Savimbi, são as duas, devem ser humildes e pedirem desculpas ao povo angolano, já que os pais não teve tempo de fazer. A minha questão é: vocês têm que parar com esse mau hábito de que filho de peixe é peixe, esse mau hábito de que filho tem que pedir desculpa pelo pai. O teu pai, quando engravida e não assume, você que vai lá pedir desculpa. O teu pai que foi lá dormir. O teu pai, quando engravida e não assume, é você que vai lá assinar. É você que vai lá no registro, por é filha de o senhor Abrazene, não sei quem. Você que vai lá dar a pensão de alimentos do irmão, como se fosse uma obrigação sua. O outro é Olha, que dormiu. eu O acho que filho não tem que pedir desculpa de pelo pai. alguma Cada um de nós, quando é maior de idade, deve pedir desculpas ou exigir desculpas de acordo com aquilo que fez ou que lhe foi feito. Nem eu, nem a Ginga fizemos mal a ninguém para ter que pedir desculpas a ninguém. Se os nossos pais morreram sem Eu pedir acho que de desculpas, alguma maneira nós devemos, de alguma maneira, a família Savimbi e a família dos Santos deve desculpas ao povo angolano. Eu acho que eu se não de concordo. alguma, se de alguma maneira, né? Se de alguma maneira nós devemos alguma coisa ao povo angolano, então devemos, todos os angolanos, devemos trabalhar por Angola, trabalhar para o povo, trabalhar por Angola. Eu acho que Mas desculpas não, porque assim, então é isso. imagina, o teu pai e o teu pai andaram-se a guerrear. O exército que o meu pai comandava matou o teu pai. Eu devo-te desculpas? Fui eu que comandei o exército. A minha questão Tu é, se deves devemos, desculpas. se alguém deve Isso não faz desculpas, sentido. então quer dizer, o povo angolano, devemos, o povo angolano todo deve Então todo pedir o povo angolano também tem que pedir desculpa ao Savimbi e ao Zé Eduardo dos Santos, porque não souberam entender as coisas boas que eles fizeram e nem serem gratos, porque fizeram muita coisa péssima. Mas o Savimbi falou para o angolano ser independente. aos outros. Devemos O nos Savimbi abraçar todos, no mínimo, vamos claro fazer que o uma povo angolano sentada, ser ou independente. vamos chamar Depois uma fizeram sentada outras coisas. familiar e vamos começar a pedir desculpas todos uns aos outros. Então temos que fazer o seguinte: escolher um dia das desculpas nacionais, todos os angolanos seguram na mão do angolano que está ao seu lado e pedimos todas as desculpas uns aos outros. Porque o seu filho, quando você dá uma chapada na sua mulher, você bate a sua mulher, é o seu filho que vai lá lhe pedir desculpa. Se você que lhe bateu. É assim. Quando Pois você não. rouba, quando você faz micha aí no seu trabalho, rouba o seu chefe na paia, é a sua mulher que tem que pedir desculpa. É a sua mulher que vai presa no seu lugar. Tem muita mania, como João Lourenço prendeu o Zeno no lugar do pai. Isso é matumbice. É matumbice, temos que evoluir. Prontos. Aqui vamos lá, vamos falar de outras coisas aqui na live. Não vamos começar a puxar aqui assuntos do passado, coisas que já passaram. Sim, mas é só para esclarecer. Ah, tens que pedir desculpa para o teu pai. Mas eu tenho que pedir desculpa por quê? Se eu fiz tanta coisa boa, eu por mim xizé. Estou a fazer coisas boas, T-Club, estou a trabalhar, fazer trabalhos sociais, estou a fazer coisas boas. Você, em vez de dizer que eu tenho que pedir desculpa pelas ações de outro cidadão que vem a ser o meu pai, por que você não me agradece pelo bem que eu estou a fazer a Angola? Então, por que você, em vez de dizer que eu tenho que pedir desculpa, não me agradece pelas coisas boas que eu faço? Por que não me agradece pela paz que o meu pai deu a Angola e só quer que eu peça desculpa pelo mal que ele fez? Por que não agradece a Ginga pela luta que o pai dela fez pela independência nacional e só quer que ela peça desculpa pelo mal que o pai dela fez? Porque vocês são invejosos. Porque vocês não nos querem ver a carregar nomes, que vocês também gostavam de ter nomes de marca. É inveja isso. Vamos falar, vamos já. Epá, papo reto. Deixem de ser invejosos. Porque nós carregamos esses nomes que são conhecidos no mundo todo, mas também carregamos a cruz e o peso de estar a ouvir pessoas como você, a querer-nos atirar as coisas que os nossos pais fizeram como se fosse culpa nossa. É verdade, e não é fácil, porque. E depois o pior, olha, o pior preconceituoso é aquele que não sabe do que é que está a falar, não sabe o que está a falar, não viu, não viveu nada, mas quer dizer, ele está aí, ele só quer falar, só quer destilar o ódio, só quer espalhar a discórdia. É com isso que nós temos que lidar, né? Por isso é que eu gosto daquela música do Tira esse coração de pedra. Aquela música é um hino. Todas as manhãs nas escolas, todas, deviam cantar o hino nacional e depois deviam Temos cantar que usar essa música no dia das desculpas nacionais. a aprender que não se deve ter um coração de pedra, que não se deve invejar o outro, que não se deve abandonar os filhos, que não se deve aprenderem de pequeninos.